E o católico não tem achismo, né? Eu acho que é assim, eu Não. acho que não. O católico segue o É experiência. o magistério da igreja. É o evangelho, né? Pronto. É o evangelho, exatamente. O que a igreja tem a dizer sobre isso? O grande mal é a ignorância religiosa. É verdade. E entre os católicos, a pessoa ignorante não sabe o que quer dizer as coisas e não sabe com o que a igreja ensina. E fica, às vezes, ouvindo acusações da igreja e não lê o que está no catecismo, aquilo que a igreja ensinou. Ah, mas a igreja teve uma opção de problema. Teve, e tem até hoje. Não é como dizia o Fulton Sheen, não é? Teve problemas muito piores do que hoje, né? Quem conhece a história da igreja sabe que a igreja... Defeito, gente. Já teve... Tem muitos cristãos que são ruins, não tem? Nós, por exemplo, estamos aqui, né? Tem muitos cristãos que são ruins. Já teve bispo ruim, papa ruim. Como dizer, São Pedro, por exemplo. Por que Jesus escolheu São Pedro? Porque ele é exatamente a figura da igreja. Um homem bronco, um homem ignorante, um homem que aconselhou Jesus a não ir para o Calvário, um homem que depois negou Jesus. Mas esse homem é a pedra. Esse que Jesus escolheu para ser a pedra. Ele amava para mostrar Jesus. que ele amava Jesus, ele era sincero e que a pedra é Jesus que sustenta essa pedra. Portanto, por isso que eu sempre digo, eu até escrevi um artigo sobre isso. Se houvesse um conclave hoje, Pedro não teria a menor chance de ser eleito Papa. Não, ninguém ia votar daqui. Daquele jeito. E Jesus escolheu esse. Então, a igreja é divina. Eu fico impressionado, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, na hora que Jesus mais precisou dele, Jesus mantê-lo como Papa. Exatamente, o confirmou. É realmente chocante. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Chocante. É a igreja divina. Você tem que dar graças a Deus, você é católico. A igreja divina. Com todos esses problemas que já teve. Nenhuma outra religião pode dizer isso. Ah, mas a igreja teve problema na Idade Média. Teve. E daí? Foi quem? Foi o protestante? Não, porque eles não existiam. Foi a igreja católica, foi ela que existia desse tempo todo. Então, claro, a barca de São Pedro não vai afundar nunca. Ela conta com a presença de Nosso Senhor e com a garantia de nunca falir. Banco pode falir, empresa pode falir, a igreja não vai falir, é infalível. Ô, Dom Rifan, uma coisa impressionante em Jesus é que ele só trabalhou com gente humilde. Porque no tempo dele tinha filósofos, tinha generais, tinha os Sênecas da vida, os Sócrates da vida, mas escolheu para pai um carpinteiro. Escolheu para mãe uma mulher lá do fim do mundo, né? Né? E ele nasceu os apóstolos também. Numa gruta. Isso tem tudo a ver com o mistério da redenção. Claro. Não somos nós que fazemos nada. Virtude cristã por excelência, junto com amor, é humildade. Se você começa a achar que você vale alguma coisa, você está tomando o lugar de Deus. E a ele que pertence a honra e a glória de Jesus vai ensinar isso. Porque o pecado de Adão e Eva não foi vontade de comer maçã nenhuma, foi pecado de desobediência, porque eu quero sereis como deuses. Você que vai ser o juiz do bem e do mal. Orgulho, né? Orgulho, pecado de orgulho. Por isso que o novo Adão começou ensinando a humildade. E ele ficou dos 33 anos que Jesus viveu aqui, 30 anos ele passou na sua vida oculta. Alguém poderia perguntar, mas por que ele só 3 anos só evangelizando e 30 anos, o que ele ficou fazendo esses 30 anos? Ficou fazendo, naquela capitania, o caixão para sepultar nosso orgulho. É isso que ele ficou fazendo ali. 30 anos para isso. 3 anos para ensinar todas as virtudes e 30 para ensinar a humildade. Como que a gente deve lidar com essas pessoas que têm dificuldade de assimilar o Concílio Vaticano II e até mesmo de assimilar a ideia de obediência à igreja, né? Eu acho que essa seria não tão técnica, né? Um pouco mais afetiva, mas como que a gente lida, né, nesse tempo de hoje em dia com essas pessoas e como a gente pode agir com caridade com elas? Olha, então, eu costumo dizer que dentro da igreja existe um ambiente protestante, no sentido de protestantizar, né? Então, uns protestam para a direita e os outros protestam para a esquerda. Mas é o mesmo movimento do pêndulo, né? Eu costumo dizer outra coisa, que hoje em dia é muito difícil ser católico. Ou seja, é muito difícil manter os pés no chão e a cabeça em cima do ombro. Porque o pêndulo está o tempo todo oscilando para a direita e para a esquerda. Então você tem um protestantismo dentro da igreja, no sentido, uns protestam para a direita e os outros protestam para a esquerda. Mas a igreja católica não é nem direita nem esquerda, é católica, né? É a doutrina de sempre, é a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a moral de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a disciplina que vai se configurando através dos seus pastores, os pastores da igreja. Hoje é o Domingo do Bom Pastor. Então, assim, a primeira coisa é entender que existe esse movimento na igreja, esse movimento pendular de direita e de esquerda, que é uma espécie de protestantismo, seja para a direita ou seja para a esquerda, e que é muito difícil ser católico, ou seja, manter os pés no chão e a cabeça em cima do pescoço. Aquilo que Chesterton falava, né, que haverá um momento que nós vamos ter que provar que a grama é verde, nós podemos adaptar hoje ao catolicismo atual, né? Quer dizer, nós vamos ter que provar que ser católico não é questão de estar na direita ou na esquerda, é questão simplesmente de ter a fé de sempre, né? A fé que Cristo nos deu como dom, né? E, portanto,
eu não posso viver essa fé em outra estrutura que não é católica. Pelo menos para nós que somos católicos, isso tem que ser uma convicção profunda. Eu não estou falando aqui para os protestantes, para os evangélicos, né, que não pensam dessa maneira. Eu respeito a consciência deles. Quero que se convertam todos à Igreja Católica, evidentemente, mas os respeito, né, dentro das convicções que até agora eles pegaram. Bom, a primeira coisa é isso, né, entender isso que existe, porque a gente não consegue ajudar os outros se a gente não os entende, né? Tem que entender o próximo. E depois, muitas vezes, mais do que ficar discutindo, você já notou quando você tenta discutir com um protestante pentecostal, né? Ele é como um peixe que você não consegue pegar por lado nenhum, né? Porque ele escorrega o tempo todo. Aí fala, porque vocês católicos são idólatras, as imagens, tá? Você explica sobre as imagens. Quando você está quase concluindo sobre a imagem, ele fala, não, mas vocês também adoram Maria. Aí vai para Maria, né? Aí quando você está quase provando Maria, aí ele já vai para o purgatório, né? Aí você tem que falar, para. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar só sobre o purgatório hoje. Enquanto você não me disser que você está errado sobre o que você pensa sobre o purgatório, nós não vamos mudar de tema. Falta foco também, né? A gente acaba sendo como protestantes que lançam os vários temas e não focam em nada, né? De tal maneira que acaba não falando nada. Então isso daí é importante. Se você quer ter uma discussão séria, pede para essa pessoa não perder o foco, se manter num único tema. E principalissimamente, acima de tudo, a caridade. A caridade. Então, em vez de ficar trabalhando muito essas questões doutrinais, muitas vezes você tem que fazer é compreender, é entender, é escutar. Eu penso assim, eu tenho certeza que quem está na verdade não tem que ter medo de entrar em contato com as pessoas que não estão na verdade, né? Porque você está no alicerce firme de Cristo, da igreja, né? Então, por isso vocês observam, todo mundo se junta para atacar a Igreja Católica, e a gente tem que continuar sorrindo, né? A gente sempre fez isso, né? Tem que ser assim, nada justifica uma falta contra a caridade. Então, assim, entender mesmo as pessoas, né? A pessoa não aceita o Papa agora, não aceita o concílio, não aceita não sei o quê. Você não vai conseguir convencê-la da noite para o dia de tudo isso, né? Entenda que essa pessoa quer ser um bom católico, né? Porque essas pessoas querem ser bons católicos, não é verdade? Eles estão fazendo isso justamente porque eles querem ser bons católicos. Então, só que tem coisas que eles não estão entendendo, não estão compreendendo, estão se separando da igreja de alguma maneira. Então, nós temos que entender, temos que compreender, né? Então, caridade acima de tudo. Mas eu sou filho da igreja, né? Eu não posso me considerar, enfim, dentro dos esquemas católicos se eu não estou nessa estrutura visível da Igreja Católica, que com certeza teve um Vaticano II. Não posso prescindir disso aí. É a Santa Mãe, a Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo. A gente tem que amar a Igreja de verdade. Olha, os santos, eles sofriam muito com tudo isso, né? Choravam, porque realmente eu não posso aqui também dizer que tudo é perfeito depois do Vaticano II, que não tem nenhuma bagunça na liturgia, né, que a moral é excelente. Eu não vou dizer que tudo está ótimo após o Vaticano II, né? Tem muitos desafios após o Vaticano II, e aquilo que é abuso na fé, abuso na liturgia, abuso nos costumes, todos nós sofremos com isso. Os bons padres sofrem, os bons bispos sofrem, né? Enfim, os leigos, né, sofrem com isso, mas temos que fazer como Santa Catarina de Sena, que sofreu com a igreja. Temos que fazer como São Francisco, que sofreu com a igreja, como São José Maria Escrivá, que praticamente ficou cego de tanto chorar pela igreja, rezando, se sacrificando, amando a igreja, né? E quando ofereceram para ele a possibilidade de celebrar a missa antiga, ele falou, olha, agradeço muito essa possibilidade, mas como eu sou filho da igreja e o Papa está querendo que eu celebre a missa nova, eu vou celebrar a missa de 1970. E um sacerdote já ancião, lutando ali para aprender a celebrar uma missa que dos últimos 50 anos ele não havia celebrado. Reaprender, né? Mas essa missa agora é muito mais fácil celebrar do que a antiga, evidentemente. Mas, enfim, que bonito ver os nossos santos, como eles sofrem com a igreja, eles veem o positivo, eles têm uma visão equilibrada, eles têm uma visão de mundo, uma visão de igreja católica. Eles não deixam o pêndulo levá-los ou para a esquerda ou para a direita, né? É bonito ver São José Maria Escrivá em algum momento nos seus vídeos com aquela energia que ele caracterizava, ele fala, nada de esquerda, de direita, olha, que venham todos, o sacerdote acolhe todos, e nós acolhemos todos, os da direita, os da esquerda, os de frente, os de lado, os de cima, os de baixo, todos são bem-vindos para o contexto da salvação, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, quer dizer, é isso, né? Os santos, eles sabem os problemas que têm, mas eles não se desesperam, eles não se separam da igreja, eles sofrem com a igreja, amam a igreja e estão nesta igreja
no tempo que lhes cabe viver, com as dificuldades e alegrias. Ou melhor, vou inverter, com as alegrias e as dificuldades. Mantenha um sorriso nos lábios, não caia nessa onda pessimista, que tudo está mal, que tudo vai acabar, que esse é o último Papa, e que logo após, eu não sei se é o último, se é o penúltimo, eu não tenho bola de cristal, não tenho nada disso, né? Ou seja, nada que contrarie a fé dos nossos padres, dos nossos pais, né? A Igreja Católica, como diz o Vaticano II, no documento sobre a Igreja, na Lumen Gentium, no número 8, diz assim: a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. E depois esse texto foi interpretado dizendo que é a mesma coisa que dizer a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Então, subsiste na e o verbo ser, eles encontram um local adequado nessa declaração do Vaticano II. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Nós estamos na Igreja de Jesus Cristo. E esta Igreja de Jesus Cristo teve um Concílio Vaticano II. Teve papas após o Concílio Vaticano II. Se você é desses que às vezes sofrem um pouco com situações atuais que estão acontecendo no contexto da Igreja Católica, então bem-vindo ao grupo dos santos que sofrem com essas coisas. Mas o Concílio Vaticano II é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. E foi Deus que permitiu, que quis que acontecesse. E depois nós poderíamos falar dos vários benefícios desse concílio na vida da igreja, também das muitas más interpretações que houve sobre ele. Sabe? Manter-se católico. É isso que eu peço a vocês. E falo, às vezes, eu falo para mim mesmo, tá? Às vezes não é fácil ser católico. E falo para você também, às vezes não é fácil ser católico. Mas é empolgante, é alegre, e quando você conhece um pouco da história dessa igreja de Jesus Cristo, você percebe que tá ótimo. Tá ótimo, né? Poderia estar pior. Isso é verdade. Ótimo. Olha, pessoal, K2, eu acho bonito quando parece que Jesus Cristo já queria dar-nos uma lição, né? Dos 12 apóstolos que ele escolheu, um negou e o outro traiu. E os 12 apóstolos eram 12 bispos. Não falou, tá? É suficiente, quer dizer, é exemplar. O grupo apostólico, com seus defeitos e as suas qualidades, é exemplar daquilo que seria a Igreja Católica nos próximos milênios, né? Porque é uma igreja que está constituída de homens com defeitos e com qualidades, e mulheres com defeitos e qualidades, com pessoas como você e como eu. Vamos ser católicos, vamos cuidar da salvação da nossa alma e da salvação dos outros. Amém. Tá bom? Duas atitudes eu acho que devem ser eliminadas. Uma é de achar que a igreja começou com o Vaticano II, não é? Ou seja, essa mania de elogiar o Vaticano II em detrimento de 2000 anos de história. Ou seja, como se agora sim nós sabemos o que é o cristianismo. Isso, né, é uma hermenêutica da ruptura, claramente. Você está rompendo. Você está dizendo assim, ó, antes do concílio, depois do concílio. Pré-conciliar, pós-conciliar. Como se fosse Antigo e Novo Testamento. Isso não tem cabimento. O nosso Papa Emérito Bento XVI já disse que o caminho é uma hermenêutica da continuidade, né? Então esse é o primeiro extremo de evitar esses elogios ao concílio, que são elogios feitos às custas de 2000 anos de cristianismo. Elogie o concílio quanto quiser, faça isso. Mas para elogiar o concílio, colocar para baixo o que veio antes dele, isso acho que não é caminho. Tá? Aí é mau sinal, é mania, isso é malveso. Isso é uma mania que surgiu, né, de 50 anos para cá, e isso é sim, sem dúvida nenhuma, revolucionário, e isso é hermenêutica da ruptura. Então, chegar a dizer, ah sim, agora o concílio, finalmente, porque antes, 2000 anos, nós estávamos na ignorância e nas trevas, e no concílio, fiat lux, e finalmente nós descobrimos o cristianismo. Se o Concílio Vaticano II foi isso, então ele é uma heresia. Ou seja, se durante 2000 anos a gente não sabia nada, agora a gente sabe, então o Concílio Vaticano II não é heresia. Mas graças a Deus o concílio não é isso. O concílio não é isso. Ou seja, o concílio é a retomada de várias coisas maravilhosas que tinham sido esquecidas. Ou você vai dizer que, sei lá, essa famosa história de que o Espírito Santo, o concílio descobriu o Espírito Santo. Tudo bem, ou seja, revalorizou o Espírito Santo como tema teológico, espiritual, etc. Não tenho dúvida nenhuma. Mas dizer que nós, durante 2000 anos, não sabíamos o que era o Espírito Santo, acho que é um pouquinho demais. Né? É um pouquinho demais. Então essa é a primeira atitude que eu acho que deve ser rejeitada. A segunda atitude, não é, que deve ser rejeitada, é começar a ver nos documentos do concílio
aquilo que ele não disse. E começar a ver em coisas que o concílio colocou muito claras, precisas, cirúrgicas, porque aqueles textos foram debatidos, foram pensados e repensados, ele disse de forma cirúrgica. Então, o que acontece? O concílio disse aquilo, aí você pega aquela frase, encontra frases semelhantes em autores revolucionários, heréticos, condenados, etc., e chega e diz, está vendo? O concílio aprova tudo isso. Isso também não é verdade. Não é? Ou seja, querer pegar excessos heréticos de teólogos que até, quem sabe, foram até peritos do concílio, por exemplo, Schillebeeckx, né? Foi perito do concílio, então você pega as coisas de Schillebeeckx que foram claramente condenadas pela igreja, retroativamente vê que o concílio tinha aquela meia frasezinha lá, que talvez, né, tenha sido inserida lá pelos Schillebeeckx para ser interpretada um belo dia daquele jeito lá, como uma bomba relógio, e dizer que está vendo o concílio. Ele era herético desde o princípio, estava errado desde o princípio. Eu acho que isso não ajuda. Entende? Isso não ajuda. Não ajuda porque, sinceramente, quem votou os documentos conciliares não foi os Schillebeeckx. Não é? Quem votou os documentos conciliares foram os padres conciliares, foram os bispos que estavam lá, que, sinceramente, os bispos de 50 anos atrás, eu não sei se eram tão revolucionários assim quando votaram tudo isso. Não é? Afinal das contas, os documentos do concílio foram todos assinados por Marcel Lefebvre, foram todos assinados por Dom Antônio de Castro Maier, foram todos assinados por Dom Sigot e Companhia Limitada. Todos eles assinaram os documentos. Quer dizer que, se eles assinaram, é porque aqueles documentos tinham uma interpretação válida, positiva. Senão eles não teriam assinados. E o Vaticano II, como ele quis, digamos assim, fazer textos de consenso geral, não é? De conciliação de todas as tendências teológicas católicas presentes dentro do concílio. Então você tem lá textos enormes, textos que se prestam a uma plasticidade, digamos assim, inventiva por parte de alguns teólogos malucos, não é? Mas dizer que o texto em si é maluco, eu acho que é exagerado. Então, assim, a gente vê claramente que os teólogos progressistas se aproveitaram do gênero literário do concílio e criaram um concílio alternativo. O próprio Papa Bento XVI disse isso naquele seu famoso diálogo com o clero de Roma, né, que foi a última vez que ele falou espontaneamente em público, assim, longamente, mostrando uma lucidez, uma capacidade de reflexão enorme, ali com os padres de Roma, antes da sua renúncia ser efetivada, né? E ele disse claramente, desde o início havia o concílio dos padres conciliares e o concílio da mídia, não é?